Meus irmãos, graça e paz, eu queria dividir com vocês aqui uma reflexão que eu fiz do livro de Esther. Na verdade, eu terminei há pouco tempo aí a leitura do livro de Esther. É uma história muito conhecida, né? Uma história muito bonita, de heroísmo, né? De caráter. E, e na verdade eu diria até que é a história de duas mulheres lindas, duas mulheres com forte caráter, duas mulheres inteligentes, de personalidade forte, mas uma foi um pouco mais sábia que a outra, né? Então eu estou falando de Vasti e de Esther, né? A Vasti, ela é a primeira rainha casada com o rei Assuero, e depois ela é substituída por Esther, né? E eu digo isso porque eu vi, né, na figura de Vasti uma mulher à frente do tempo dela, uma mulher que teve naquele momento, naquela época, a coragem de se contrapor à autoridade, né? A autoridade do seu marido e rei. E ela recebe, vamos dizer assim, um castigo em função não só da vamos dizer assim, por ter desobedecido, contrariado o rei Assuero, mas também pelo seu mau exemplo, como diz aqui, né? Que os conselheiros do rei disseram que ela foi um mau exemplo como esposa em desobedecer o rei e o seu marido. Então é uma mulher que eu vejo como uma mulher Vasti, além de ser bonita, corajosa, de grande personalidade, uma mulher à frente, muito à frente do seu tempo. E ela é substituída por outra mulher linda, corajosa, com um caráter excepcional, talvez um pouquinho mais sábia, né? E o resumo da história todo mundo já sabe, né? Esther, ela era, ela se casou com o rei Assuero. O rei Assuero, ele era o rei do Império Persa, o Império Persa ele se projetava desde a Etiópia até a Índia. Então o reino de Judá e o reino de Israel estavam, portanto, subjugados, estavam dominados por esse Império Persa. E aí ocorre que Esther se casa, né? E se torna rainha desse império. E com a ajuda do seu tio Mardoqueu, ela consegue evitar, né? Com a ajuda com a orientação do seu tio Mardoqueu e, sobretudo, né, com a ajuda de Deus, né, e a vontade de Deus se fazendo presente ali, eles dois conseguiram evitar o extermínio do povo judeu. Então, basicamente é isso. Ela substitui Vasti, se torna rainha e tem uma figura. É nessa figura que eu quero mergulhar. Tem a figura do Amã, um, um, um oficial de alto escalão, né? Na verdade, ele chega a uma posição de ficar como segundo, né? Somente abaixo do rei Assuero. E ele vai tentar, né, usando a sua influência, usando o seu poder, promover o extermínio do povo judeu, que é justamente evitado por Esther e por Mardoqueu. Então é isso aí. Mas o que me chamou a atenção em Amã? Quando eu comecei a ver aqui a leitura sobre Amã, e eu vi uma coisa aqui, quando diz assim, o plano de Amã para exterminar os judeus. Ele está dizendo aqui, vamos lá. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag. Aí eu li isso aqui, eu falei, Agag? Já li esse nome em algum lugar, Agag. Aí isso daqui me chamou a atenção. E eu fiquei com aquele negócio, Agag, Agag, Agag. Aí eu lembrei. Falei, bom, vamos lá em Samuel.
1 Samuel 15. Em 1 Samuel 15 é justamente o tema que diz assim: o Senhor rejeita Saul como rei. Também é muito conhecido. Por que que Deus rejeitou Saul como rei? Porque Saul ele não cumpriu, vamos dizer, de forma perfeita a ordem que ele recebeu de Deus. Ele cumpre, ele faz da forma que ele achou melhor e até fica sem entender, porque Deus estava decepcionado com ele. E nessa leitura aqui, eu já fiz um texto sobre isso aqui, né? E falando, e tem algumas coisas muito fortes aqui que nos traz até assim certos questionamentos. Mas a Bíblia, ela é um livro perfeito, ela tem resposta para tudo, né? Porque o autor é perfeito, né? Então ela tem resposta para tudo. Então o que ocorre? Quando a gente lê aqui o Senhor rejeita Saul, a gente lê aqui texto muito forte. Então vamos lá, eu vou ler rapidamente aqui, dando ênfase às coisas que eu achei forte, para depois a gente voltar lá em Esté e concluir, certo? Então vamos lá. Então Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagre ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Essa foi a ordem dada por Deus. Então é uma ordem forte, né? Poxa, uma ordem forte, uma ordem para as pessoas que, né, a gente lê assim, fala, nossa, não foi poupado nem as crianças, foi extermínio, né? Isso daqui é uma questão muito forte, né? E eu já fui uma vez mesmo por uma amiga minha perguntando, mas vem cá, o teu Deus, ele é vingativo? E no momento eu não tive uma resposta, né? Eu me calei e me calei naquele momento, mas seguiu, né? Então tem esse texto aqui, e aí o que que acontece? Saul vai ao confronto contra os amalequitas, mas ele não cumpre exatamente a ordem que foi dada aqui. Por quê? Porque depois vem Samuel. Olha o que então, agora vamos ver esse texto aqui, ó. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles, até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe
Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Aí olha o nome aqui, Agag. Então eu vi, Amã é descendente desse rei aqui dos amalequitas, Agag. E aí eu comecei a compreender todo esse texto aqui novamente. Eu fiz uma nova leitura desse texto aqui de 1 Samuel 15. Por quê? Porque Deus dá uma ordem forte aqui. Deus dá uma ordem de extermínio. Deus dá uma ordem que nem os animais, nem as crianças, nada seja poupado, né? E por quê? Porque, como me perguntaram, porque ele é um Deus vingativo? Não, porque ele é um Deus que sabe do passado, do presente e do futuro. Deus muitas vezes nos dá algumas ordens, né? E às vezes a gente não compreende, mas por que tem que ser feito assim? Por que tem que ser assim? E a gente questiona, e a gente quer usar a nossa ética, a gente quer usar os nossos preceitos, os nossos princípios para questionar, para julgar. Mas Ele é soberano e Ele é onisciente. Ele sabe do passado, do presente, do futuro, do que vai acontecer. Essa é a maior prova. Então vamos voltar lá. Então o que a gente já começa a ver? Começa a entender por que essa ordem aqui. Por quê? Porque lá depois de todos os reinos, depois de Davi, depois de Salomão, depois de Joaquim, depois que o reino foi dominado, depois que foi para a Babilônia e voltou da Babilônia, olha aqui, quem aparece aqui? Amã, descendente de Agag. E o que ele está procurando fazer? Ele está procurando exterminar o povo judeu. Então, a gente já verifica aqui, já começa a entender por que Deus deu essa ordem tão forte aqui em 1 Samuel 15. E a gente vai ver mais alguns detalhes. Aqui. Quando a gente vai lá e começa a ler, né, na história de Esther, a gente verifica o seguinte, que o rei, né, o rei Assuero, depois que há a reviravolta, né, Amã primeiro ele faz todo um plano para o extermínio do povo judeu e Esther com seu tio consegue reverter a situação. E aí o que acontece? Todo plano de maldade se volta contra vamos dizer assim, aquele que projetou, que é Amã. E Amã é enforcado até mesmo na forca que ele tinha feito para enforcar Mardoqueu, né? Mas o rei dá uma ordem seguinte, ele não pode reverter a ordem que já deu, mas ele dá uma segunda ordem e deixa a cargo de Mardoqueu essa segunda ordem. Então foi dado o direito de defesa dos judeus. E nesse direito de defesa dos judeus foi dado o direito também de possuir, né, os pertences dos seus inimigos. Mas aí Mardoqueu, observador das orientações de Deus, o que a gente vê aqui na leitura que eu sublinhei aqui? Olha o que diz aqui, ó. Também mataram, aí ele diz aqui, quando existe, aqui já vamos dizer assim, a vitória dos judeus sobre os seus inimigos dentro do Império Persa, né? Essa, vamos dizer assim, o direito de se defender de seus inimigos, né? Devido que foi causado vamos dizer assim, pelo plano de Amã, foi dada uma ordem para que o povo judeu fosse perseguido e sacrificado. Mas aí foi dado depois a ordem o direito de defesa deles. E aí no direito de defesa, eles vão se contrapor aos seus inimigos e vão vencer os seus inimigos. Mas olha aqui um detalhe importante. Ele diz aqui, ó, os 10 filhos de Amã. Vou ler só um trechinho aqui para que eu quero chamar a atenção. Aqui, ó. Também mataram Passandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai,
E os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortes da cidade de Suzã foi relatado ao rei, que disse a Rainha Esté: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidade de Suzã. Então, o que ele está dizendo aqui? E mais uma vez, fala aqui depois, ó, os judeus de Suzã juntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não apossaram de seus bens. O que está dizendo aqui? Então foi dada uma ordem geral, que em todo o Império Persa, os judeus tinham o direito de defesa. E poderiam até se apossar, né? Vamos dizer assim, dos bens dos seus inimigos. Mas nessa cidade onde estavam os descendentes de Amã, o povo de Amã, eles foram mortos e tal, mas os judeus não se apossaram dos seus bens. Ou seja, Mardoqueu aqui deu a ordem, observando as orientações de Deus, né? Ele não seguiu a ordem do rei Assuero, mas ele seguiu a ordem que foi dada lá atrás, em 1 Samuel 15, onde que esse povo tinha que ser destruído e nada deles tinha que ser aproveitado. Para concluir, então, o que isso daqui me ensina? Primeiro, a mensagem importante, que é a seguinte: eu não sei o que é o Agag na tua vida, né? Porque tudo isso daí a gente está falando, é assim, é a história de um povo, né? É uma história real na vida de um povo, né? Uma história material na terra, mas nós temos que levar sempre para o nosso campo espiritual. Então vamos tentar pensar aqui. O que é o Agag na nossa vida? Talvez um relacionamento, talvez um bom emprego, talvez, eu não sei o que é esse Agag na tua vida. Mas se você receber uma ordem expressa de Deus, eu estou falando com pessoas que têm relacionamento com Deus. Se você recebeu de um profeta, de uma profetisa, se você recebeu uma orientação que foi confirmada por Deus, que é da parte dele, então tenha muito cuidado no seu cumprimento, tenha muito zelo no seu cumprimento. Mesmo que você não entenda todos os detalhes e por que tem que ser, e tem que ser dessa forma, se é uma situação confortável, vai tirar você dessa situação confortável, se você tem certeza que é de Deus, meu irmão, minha irmã, cumpra. E cumpra com zelo, observando todos os verbos, observando todos os tempos, observando todos os detalhes, para que você não ocorra em erro. Porque o nosso Deus, você não está vendo, você não está entendendo, mas Ele já está lá no futuro. Ele sabe do que Ele quer te poupar. Tá? Né? Talvez o emprego, não, eu vou deixar encerrar o mês, né? Que aí eu recebo o meu 13º e tal, não vou sair agora não. Ou talvez, não, esse relacionamento eu vou dar mais um tempinho para ver se melhora. Se houve uma orientação expressa, eu não sei o que pode ser isso, mas se houve uma orientação expressa, cumpra e vá cumprir rápido. Você não sabe o que está acontecendo, quais são as consequências da tua demora, qual a consequência de você ficar retardando ou fazendo de uma forma que você acha melhor aquilo que foi orientado, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria dividir com vocês, entendeu? Que a gente não deve usar o nosso juízo, né? Porque quando a gente usa o nosso juízo, nós estamos, na verdade, substituindo Deus, né? Porque a Ele cabe o juízo. Nós não devemos julgar. E nós não temos capacidade para julgar. Como nós podemos substituir alguém onisciente? Como nós podemos substituir aquele que está no passado, no presente e no futuro?
Será que a nossa ética, será que o nosso juízo pode ser melhor em algum momento? Então, essa é a minha mensagem. Eu não sei para quem é, mas eu, eu vejo aqui uma orientação muito forte para que a gente tenha zelo, cuidado, presteza em fazer aquilo que for orientado por Deus. Amém? Graça e paz.